Oi, gente, tudo bem? Nessa aula a gente vai aprender sobre o imperativo afirmativo em espanhol. E eu queria dizer que se você está nessa aula, parabéns, porque você já não é um iniciante. Aqui você já tem um pouco mais de consciência sobre essa questão de verbos. Então, parabéns. Vamos lá, vamos começar. O imperativo é um modo verbal onde tem o imperativo afirmativo e tem também o imperativo negativo. Esse é um modo verbal onde você usa para dar uma ordem para uma pessoa, uma ordem direta, ou você vai dar uma recomendação, dizer faça desse jeito. Então, basicamente, são ordens, recomendações, pedidos, sugestões. Eu coloquei aqui a foto da rainha. Essa é a rainha do filme Alice no País das Maravilhas. Porque ela é uma figura, uma personagem em que eu teria até medo de desobedecer. Então, para vocês lembrarem, né, que ela é uma pessoa que dá as ordens, né? A rainha é a pessoa que dá as ordens. Então, imperativo. E a foto da rainha ali, para vocês não esquecerem para que a gente usa o imperativo. Então, a gente vai dar ordens, sugestões, conselhos, tá? Então, basicamente é isso. Coloquei aqui uma definição bem bonitinha, vocês podem parar para ler, ó. O modo imperativo em espanhol é usado para expressar ordens, pedidos, sugestões e instruções. Ele aparece em duas formas, afirmativa e negativa. Um exemplo de uso é a frase cállate, que seria cale-se, que expressa uma ordem direta. Ok? Então, sempre, né? A nossa separação sempre vai ser em... A gente vai começar vendo os regulares e depois vai para os irregulares. Quando a gente está falando de imperativo, não tem yo no imperativo. Porque se entende que eu não vou dar uma ordem para mim mesma, ou uma sugestão para mim mesma, ou pedir alguma coisa para mim mesma, mandar eu fazer alguma coisa. E se eu for fazer, né, se eu for falar mentalmente comigo, ou até mesmo em voz alta, se eu for falar comigo mesma, eu vou usar a terceira pessoa, tá? Então, não existe yo no imperativo, a gente já começa ali no tu. Então, fica tu, amar, né? Fica ama, hablar, fica habla, caminar, camina, tá? Vamos colocar isso dentro de uma frase bem simples, o mais simples possível. Deixa eu ver. Ama a tu vida cada dia. Habla más despacio. Camina más despacio. Tá? Você pode omitir o pronome, você não precisa colocar. Na verdade, é muito comum, né? Você omitir o pronome quando você cria a tua frase. Vocês vão ver que fica mais bonito também, tá? Então, já anota aí essa recomendação. Você coloca a conjugação, mas você omite o pronome, tá? Então, vamos dar uma observada nos terminados em ar. Amar, ama. Ame, amemos, amad e amen. Aqui tem característica, né? Para você deixar conjugado pro tu, é só você tirar o R. Amar, ama, hablar, habla, caminar, camina. Muito fácil. E realmente o tu é a conjugação que a gente mais usa, né? E também tem outra característica que é interessante aqui, que é o lá em vosotros. Em vosotros fica amad, hablad, caminad. Então, caminad más despacio, hablad más despacio. E por aí vai, enfim. Tá? Então, essa aula aqui é para vocês observarem os padrões, aprenderem os padrões. Depois disso, vocês vão fazer muitos exercícios e, por fim, vocês vão estar mais familiarizados com isso aqui. Vamos para os terminados em er. Comer, come, beber, bebe, correr, corre. Vamos fazer algumas frases? Vou inventar aqui na hora.
Ah, come más. Comiste pouco. Ok? Beber. Bebe más agua. Correr. Corre 2 veces por semana para mantenerte activo. Ok? Agora vamos analisar por último, né? Os terminados em ir. Então aqui tem uma característica que não dá só para você cortar o R, e daí senão ia ficar escribe, parte, bibi. Não, muito feio, né, gente? Então aqui não funciona isso. Então ao invés de você só cortar o R, você corta o R e coloca um E, tá? Então escribe, parte, vive. Vamos para algumas frases? Escribe una carta a María. Ella te ama mucho. Partir. Difícil. Partir. Parte de esa ciudad. Porque las cosas están empeorando. Sei lá, compartir ficou difícil. Vivir. Vive intensamente todos los días. Porque la vida es corta. Tá? Então, é isso. Esses são bem fácil de fazer a conjugação deles, os regulares, né? Agora vamos para os irregulares. Vamos focar bastante nos irregulares conjugados para tu, tá? Então, o ser fica se. Por exemplo, sé más bondadoso con las personas. Tu eres muy cruel, tá? Ir. O ir fica ver. Então, é muito comum, inclusive, a gente vai ver isso aí mais pra frente, você colocar um pronome junto com um imperativo. Talvez você já tenha escutado vete. Vete. Por exemplo, vete de aqui, que é tipo, vai embora daqui, tá? Tener. Tener pra tu fica ten. Então, ten cuidado en la calle. Está muy peligroso. Tá? Venir. Ven. Ven a mi casa hoy. Ven a mi casa hoy porque será muy buena la cena. Ok? Decir. Decir fica di. Esse é muito comum, você já deve ter escutado alguém dizer dime. Dime. Adicionou um pronome ali. Então, dime la verdad. Dime lo que quieres. Hacer fica haz. O hacer a gente usa muito, então presta atenção. Haz la tarea de casa. Haz el examen que el médico te pidió, não sei. Poner fica pon, então pon una blusa, hija, hace frío. Salir, sal. Sal de aqui. Sei lá, imagina falando pro cachorro, não? Sal de aqui. Não, sal de aqui. Tá? Isso, basicamente, vamos focar bastante no tu. Depois que você se sentir seguro no tu, que você já souber usar, já fez bastante exercícios, daí você dá uma estudadinha nas outras pessoas, tá? Mas foca muito, assim, no tu. Tem mais aqui. Agora vamos pro oír. O oír fica oye. Então, eu vou dizer assim. Oye los consejos que te doy porque yo tengo más sabiduría. Estar. O estar fica está. E esse é bem diferente. Estar fica está no imperativo. Então,
Está lista. Está lista las dos, que te vengo a recoger. Tá? Então, isso dei uma ordem direta aqui. Está lista las dos, que te vengo a recoger. Tá? Recoger, se você não souber o que significa recoger, é tipo buscar. Então, esteja pronta às 2 horas que eu vou vir te buscar. Saber. Saber, sabe. Então, pensar numa sugestão que eu poderia usar, né, com saber. Sabe bien el contenido, después enseña a otros. Ok? O ver é ver. Então, ve la clase que preparé sobre imperativos. Ok? E o dar é dar. Então, dá el dinero a Juan, porque está esperando el pago. Ok? Então é isso, basicamente, sabe? Claro, essa aula é para vocês entenderem o padrão, para vocês verem isso pela primeira vez. São muitos verbos que vocês não usam, porque não é o idioma de vocês estão aprendendo por primeira vez, então é um pouquinho trabalhoso no início. Mas então tem que fazer muito exercício, cria muitas frases. Imagina que você tem um filho e você tá falando essas frases para o seu filho, né? Pon una blusa, ve la clase con atención, dá el juguete de Maria. Imagina que você está falando essas coisas para o seu filho. Porque geralmente os pais falam com os filhos usando imperativos, né? Porque os pais são autoridade dentro da casa. Então, muitas vezes a gente fala assim com os nossos filhos. Ou pense que você está dando uma sugestão para alguém. Também funciona super para você conseguir criar suas frases, certo? Terminamos nosso conteúdo, então é só ir lá na apostila, fazer todos os exercícios que tiverem lá e te vejo na próxima aula.